que não falar para um nutricionista? Primeira pergunta que você nunca deve fazer para um nutricionista. Ah, Nutri, se eu seguir tudo que você tá me mandando fazer direitinho, eu vou conseguir, né, emagrecer nesse período que a gente vai ficar longe? Gente, por que essa é uma pergunta complicada? Porque eu entrego o plano alimentar para o paciente, ele vai para casa, mas depende se ele vai fazer realmente, se ele pratica atividade física, né? Se ele tem uma boa noite de sono. Então, o emagrecimento, o fator emagrecimento, ele tem várias variáveis, né? Então, eu não consigo afirmar ali para o paciente se ele vai conseguir, se ele não vai conseguir. Isso depende se ele vai fazer ou não vai fazer, depende do contexto, né, que a gente está ali naquele momento, tá? Então, essa pergunta a gente nunca deve fazer, porque a gente não tem como responder com exatidão. A segunda pergunta que você não deve fazer para o seu nutricionista de jeito algum é a seguinte: Nutri, eu tenho um casamento pra ir. Nutri do céu, tenho um casamento pra ir daqui a 2 semanas. Eu preciso, Senhor Jesus, eu preciso emagrecer 10 quilos em 2 semanas. Nutri, emagrecer 10 quilos em 2 semanas? Você consegue me ajudar? Gente, é um pouco complicada essa pergunta, né? Primeiro, porque a pessoa não engordou 10 quilos em 2 semanas, né? 10 quilos a gente engorda durante os anos, então a gente não consegue emagrecer isso tudo em 2 semanas. Mas o mais complicado ainda é a pessoa querer que eu responda Sim, com certeza você vai perder 10 quilos em 2 semanas. ela precisa ouvir isso. Mas às vezes não é possível, gente. A gente tem que ser realista, né? É muito difícil uma pessoa perder 10 quilos em 2 semanas. E a gente também não consegue controlar, porque pode variar de pessoa para pessoa. Vai ter metabolismo que vai perder 10 quilos em menos tempo e vai ter metabolismo que vai perder em mais tempo, né? Então, isso a gente só consegue avaliar depois de algumas consultas de avaliação com bioimpedância, de avaliação de metabolismo, né? Então, a gente não consegue dar essa pergunta logo assim, de cara, na primeira consulta. Então, você aí que frequenta, né, que conhece algum nutricionista, por favor, não faça essa pergunta para ele, né? O emagrecimento é um processo que leva tempo e depende de pessoa para pessoa, tá? Pergunta, eu acho que é a pergunta mais louca da vida. É, sim, a mais louca da vida. Por quê? Gente, tem pessoas que chegam pra mim e falam assim: Lidiane, fala aqui pra mim qual a quantidade de caloria desse prato aqui que eu tô comendo? Como assim, gente? Não sou tabela nutricional, né? Eu não consigo, não tem. Imagina, gente, se o nutricionista tivesse que gravar a quantidade de caloria de todos os alimentos, todas as preparações que existem no mundo. Não dá, é muita coisa, né? Então o seu nutricionista, ele não é tabela nutricional. Então ele não sabe das calorias de alguns pratos, de alguns alimentos. Então não faça essa pergunta, tá? Uma outra pergunta, gente, que a gente nunca deve fazer, eu acho que isso não é nem uma pergunta, né? É mais uma inconveniência. Eu já passei por isso uma vez e eu vou contar pra vocês aqui o que é. Eu aqui no shopping da minha cidade, eu no final de semana, né, com meu noivo, tomando sorvete, e passou uma paciente por mim, me cumprimentou, né, falou oi comigo, me cumprimentou, e ficou me olhando, possivelmente olhando pro sorvete que eu estava consumindo, né, como se fosse uma coisa... Meu Deus, ela está comendo sorvete, Senhor Jesus. Como se fosse isso, gente, infelizmente. E aí, no dia da consulta, no caso do retorno dela, ela chegou a me falar, virou pra mim e falou assim: Mas Nutri, você comendo sorvete, mas você não pode. gente, agora entra eu aí na situação, né? Como assim, gente? Eu não posso, eu não sou o ser... Gente, eu sou um ET e eu não sabia. Senhor Jesus, eu tenho que me reavaliar. Porque eu acho que eu também sou um ser humano e eu também gosto de algumas coisas calóricas, né? Eu não vivo de sorvete, mas eu como sorvete porque eu sou um ser humano, tá? Então, uma coisa que vocês têm que começar a entender Entender que nutricionista também é gente, olha só, descoberta na vida agora. Então, a gente também come doces, a gente também gosta de coisas gostosas, né? A gente come com equilíbrio, até porque a vida saudável, ela é muito melhor com equilíbrio, tá? Então a gente também come essas coisas. Uma outra coisa muito inconveniente que eu já passei também é o seguinte. Nutri, mas você tem que saber, você não é nutricionista? É o seguinte,
Eu já estava em festas, já chegou a acontecer isso comigo, né? Em festas, em academias, em padarias. Eu sentada no meu momento de lazer, às vezes tomando um café, ou às vezes em uma festa de aniversário de criança, ou uma festa de casamento, já aconteceu isso várias vezes. De eu estar lá quietinha no meu canto, sentadinha, de repente alguém solta. Fulana, sabia que fulana é nutricionista? Gente, só por Deus. Aquele momento já era festa, já era tudo que você estava fazendo, né? E aí vem aquela pessoa inconveniente com 1 milhão de dúvidas. A pessoa me pergunta. O que comer depois do treino, o que comer antes do treino, se alimento X engorda, se alimento X emagrece, se a fulana de tal vizinha tá tomando um negócio que ela pode tomar, se suplemento X faz bem, se... Gente, é tanta coisa, Senhor Jesus. É assim, é muita coisa e às vezes acaba com aquele momento de lazer que você tá tendo, né? Então, uma coisa que eu peço pra vocês, né, pra vocês que vão em nutricionista, que tem nutricionista como parente na família, né, amigos, pra vocês não atrapalharem esse momento de lazer, porque a gente também é ser humano, a gente precisa relaxar até pra cuidar de vocês mesmo, né? Então, eu acho que a gente deve respeitar o momento de lazer do outro. É por isso que existe a consulta, a consultoria nutricional, para a gente tirar essas dúvidas de vocês. Eu mesmo tiro várias dúvidas aqui pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. Nunca deixei de responder ninguém no WhatsApp. Mas ali naquele momento de lazer, é um momento nosso que a gente tá ali. Às vezes a gente nem quer falar de nutrição, gente. A gente quer comer um docinho, a gente quer conversar, né, rir. Então, não façam essa pergunta, por favor, que é uma pergunta muito chata, inconveniente. Tá bom, coleguinhas? Então, se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal. Aqui no cantinho tem um botãozinho vermelho. Clica nele aí, se inscreve, deixa o seu like aqui, né? E compartilha com todos os seus amigos para eles também ficarem sabendo dessa informação e não passarem vergonha em ficar fazendo essas perguntas pro nutricionista dele, não.